Quando eu fiz esse desabafo agora aqui, porque eu sei que a doutora Júlia vai concordar com o que eu estou dizendo. Primeiro, doutora Júlia, boa tarde. Estava de férias, estava com saudade de estar aqui pertinho de você. Wilson. Seja bem-vinda Sentimos sua falta. Sempre. Muito obrigado. Vamos lá. Nós temos aí várias situações que essa figurinha aí, esse mentiroso, quanto mais, esse irresponsável, fazia com essas mulheres. Perseguição, coação, enfim. Queria que você falasse um pouquinho sobre tudo isso e o que é que essas mulheres devem fazer imediatamente assim que se sentirem coagidas por vagabundos como esse. Boa tarde, bem-vinda. Obrigada, Wilson. Boa tarde a todo mundo que está em casa. Primeiro a gente pergunta assim, mas por que não foi feito nada? Nós já temos 2 denúncias, agora nós temos 4. A polícia requereu a prisão dele, baseado nos crimes que ela conseguia identificar. Poderia ser, e aí quem vai definir é o delegado, mas eu visualizo logo como uma extorsão. O stalking, que é a perseguição, e essa perseguição não precisava ser nem diretamente da vítima, mas dos familiares dele, ameaça à vítima. E aí a gente ia juntando um monte de crimes que são de menores potenciais ofensivos para poder causar uma pena grande. Foi pedido pelo delegado a prisão preventiva, mas não foi decretada pelo juiz, entendendo que não havia essa necessidade. No momento da prisão, ele conseguiu apagar o WhatsApp, causando assim uma fraude processual, porque já tinha uma busca apreensão, então ele tinha a obrigação de entregar o material, isso não seria constituir prova, mas a partir do momento que ele acaba com essas provas, ele está fraudando e ele foi preso em flagrante por isso. No outro dia ele estava solto, Wilson. Por isso a necessidade da gente trazer esse tema aqui, porque é necessário, o crime que está sendo praticado, que é o stalking, a ameaça, ele é um crime que a pena varia de 6 meses a 2 anos. Então, é um crime pequenininho dentro do Código Penal, apesar da gravidade que ele causa à mulher. Então, a mulher tem até 6 meses da data do conhecimento para poder denunciá-lo. Mas veja bem, se nós já temos 6 mulheres, de 2 em 2 anos, aí nós já temos 12 anos. E aí, assim, ele vai para o sistema prisional de verdade. Por isso, a importância da denúncia e de trazer esse caso aqui. Infelizmente, a legislação não permite que se coloque o rosto dele, mas procurem nas redes sociais, vejam os dados, se está acontecendo isso com você, possivelmente seja não só na região, nós temos inclusive casos que aconteceu aqui, a violência em Maceió, mas o criminoso era do interior. Então, denuncie, traga essas informações para a polícia, para que assim a justiça realmente haja e faça com que eles fiquem presos. Perfeito. Eu citei agora há pouquinho que as pessoas ficam, parece que, receosas porque a pessoa é um policial civil, é um policial militar, ou é parente de um magistrado e tudo mais, como se essas pessoas pudessem fazer tudo o que querem. E não é assim, né, doutora? Eles se comportam assim, Wilson. A verdade é que quando a gente vai ver um criminoso que faz parte de um sistema que traz autoridade ou que é próximo a uma autoridade, eles se comportam dessa forma. Só que o que a gente tem para dizer é que você está correto, porque é muito pior. Do mesmo jeito que existe o crime normal para as pessoas que ele vai responder, se ele fosse militar, ele também responderia um crime no direito militar. Então, ele responderia processos distintos. Se ele está se valendo da condição dele para poder obter qualquer tipo de vantagem, cometer crime, ele pode inclusive perder a farda. E se é parente, eu sei que aconteceu até recentemente um crime aqui em Maceió que o parente passava a mão e ameaçava e corria atrás. Pessoal, melhor ainda, quanto maior a autoridade, maiores são as penalidades. Inclusive, nesse caso que a gente está citando, a pessoa perdeu o cargo. É assim que funciona. Hoje, no Brasil, não existe nenhuma autoridade que não possa ser penalizada. Tem cadeia para todo mundo e quanto maior a responsabilidade do instrumento que ela leva nas costas, maior será a penalidade. Ótimo, muito bem. Lembrando que tudo que ele dizia era mentira. Ele nem era policial civil, muito menos tinha parentesco com o magistrado, tá bom? Mentiroso também, safado. Vamos lá, vamos trazer as perguntas das pessoas que estão participando com a gente, doutora Júlia. Vamos ver quem quer conversar com a senhora. A Flávia Silva, ela pergunta o seguinte: doutora Júlia, o que acontece se após a denúncia o autor voltar a perseguir a vítima? Isso acaba acontecendo, né? Muito, Wilson. E como é importante essa pergunta? Porque a cada perseguição, obviamente, depois da formalização da denúncia, um novo crime. Mas existe um crime pior. Você veja que essas mulheres não teve a prisão decretada dele, mas elas tiveram concedido a medida protetiva. E o descumprimento da medida protetiva traz uma pena maior do que a ameaça. Então, será um novo crime
e possivelmente uma prisão imediata, porque na decisão também vem isso. Em caso de descumprimento, sujeita-se à prisão. Doutora Júlia, sem querer atrapalhar, já atrapalhando, sim, deixa eu ver se eu estou correto ou não para a senhora me ajudar como advogada. Veja bem, ele está solto, mas a medida protetiva aconteceu. Está válida. É a prova inconteste de que realmente o crime aconteceu, mas ele continua solto e é melhor dar a medida protetiva do que tê-lo preso? Wilson, o Brasil, ele traz uma legislação que só deve ser preso após o trânsito em julgado. E esse trânsito em julgado, ele vai demorar anos. A Justiça entende que se tiver residência fixa, profissão lícita e bons antecedentes, não for um risco para a sociedade, ele pode permanecer livremente. Mas o que é um risco para a sociedade? Quem vai definir isso é o juiz. No meu ponto de vista, bastava uma única mulher para ele ser um grande risco para toda a sociedade, porque ele está causando não só um dano a ele, mas às pessoas que estão ao redor. E a gente já está comprovado pelos estudos, são reincidentes. Então, a sua pergunta, ela é muito propícia. Me entristece não poder trazer uma legislação que seja mais forte no sentido de defesa da mulher. A única coisa que tem mais forte para a gente é que quando é feita esse crime de ameaça no contexto de relação afetiva, de violência doméstica, a pena pode ser aumentada em até a metade. Mas eu concordo com você que é um absurdo. A gente que fica presa com a medida protetiva, e digo isso por experiência própria, eu que fico restrita, eu que tenho que andar com segurança, eu que tenho que andar, não posso andar em locais públicos e abertos, e o bandido está onde? Na rua. Por quê? Porque o sistema não pode prender, porque o sistema traz o direito para o bandido e o direito da vítima. Perfeito. Precisamos discutir isso você está corretíssimo. Inversões de valores totais, né? Totais. Felizmente. Vamos fazer o seguinte, vamos trazer então a segunda e última pergunta de hoje, não explica pra gente, para a doutora Júlia Nunes. Deixa eu ver quem faz a segunda pergunta, é a Paula Santos. Ela pergunta o seguinte: doutora Júlia Nunes, fui perseguida durante anos por um homem que dizia ser apaixonado por mim. Hoje ele persegue outra pessoa. Ainda posso denunciar? Pode e deve denunciar, Wilson. O grande questão é que, como é um crime que necessita da vontade da vítima para formalizar, a legislação traz o prazo de 6 meses para fazer a queixa-crime, que é o processo que vai correr para ele poder ser denunciado. A sua denúncia é importante até para registro, porque quando ele vai ser julgado por um juiz, o juiz vai olhar a folha de antecedentes dele. E por mais que ele não possa mais ser penalizado porque prescreveu, no caso, decaiu o seu direito, vai estar lá o antecedente dele para que ele saia das ruas. Então, não importa o tempo, formalize, denuncie, mas você tem 6 meses, se está sendo ameaçada, para poder processar e ele poder ser condenado. É isso. Então, não perde tempo não e bote a boca no trombone. Não deixe que vigaristas como esse se criem, que é muito importante. Doutora Júlia, mais uma vez, beijo grande, sucesso. Que bom tê-la aqui conosco. Que bom a gente estar sempre tocando nesses assuntos, cobrando. E a gente tem uma energia boa. Todas que a gente cobra sobre esses assuntos para serem mais duros. E parece que aí Brasília luta lá e acaba vindo uma lei para endurecer ainda mais as punições. Wilson, a sua voz é muito forte, o programa tem uma audiência maravilhosa e com isso a população, sabendo que a gente precisa gritar, a gente consegue avançar. Então eu tenho muito que agradecer à TV Pajuçara, o Pajuçara Social, por trazer essa oportunidade de dar voz aos nossos anseios. E a gente feliz por tê-la aqui conosco, tá bom? Beijo grande, sucesso. Quem quiser entrar em contato com a doutora Júlia, coloca ela aí, ó, @associacão, que não tem um tio nenhum cedilho ali, Associação AME, tá bom? Tá aí na telinha, tira uma foto agora, aproveita, tá bom? E vai lá e conversa com ela, tira dúvidas, que ela está sempre à sua disposição. Um abraço, doutora Júlia, bom final de semana, sucesso, tudo de bom para a senhora. Obrigado mais uma vez pela participação aqui. É prestação de serviço pura para você que acompanha o nosso fenômeno. Fique alerta, tá bom?